paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa Leitura da Bíblia. Esse tempo que o Senhor nos dá diariamente para juntos nós lermos a palavra do Senhor, e tenho certeza que ao longo do dia o Senhor vai trabalhando no nosso coração daquilo que nós lemos aqui na sua palavra, né? Estamos tendo esta oportunidade, esta bênção de diariamente estarmos juntos para lermos a palavra do Senhor. Então, você já vai abrindo a sua Bíblia, porque nós estamos no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 30. Nós vamos ler o segundo livro das Crônicas, o capítulo 30. Estamos lendo a respeito do reinado de Ezequias. No episódio anterior, nós vimos que o templo ali havia sido restaurado, a casa do Senhor foi aberta, né? E os sacerdotes e os levitas se santificaram e ofereceram com as ofertas de todo o povo, segundo o mandado do rei Ezequias, os holocaustos ao Senhor, e adoraram ao Senhor, cantaram ao Senhor, se prostraram diante do Senhor, fazendo ali um concerto com o Senhor, arrependendo-se dos seus pecados, e o Senhor estava ali com o povo recebendo aquela adoração. E nós vamos prosseguir na leitura do capítulo 30, ainda no reinado de Ezequias, um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Vamos ler o capítulo 30 do segundo livro das Crônicas. Depois disto, Ezequias enviou por todo Israel e Judá e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Porquanto, no mesmo tempo não a puderam celebrar, porque se não tinham santificado bastantes sacerdotes e o povo se não tinha ajuntado em Jerusalém. E foi isto reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação. E ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque muitos a não tinham celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas da mão do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, e segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam e ficaram da mão dos reis da Assíria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação, como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a Ele.
E os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Aser e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração para fazerem o mandado do rei e dos príncipes conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos no 2º mês, uma muito grande congregação. E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então, santificaram a Páscoa no dia 14º do 2º mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. E puseram-se no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes espargiam o sangue, tomando-o da mão dos levitas. Porque havia muitos na congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas tinham cargo de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Issacar e Zebulão, se não tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o seu coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram as festas dos pães asmos 7 dias com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia com instrumentos fortemente retinentes ao Senhor. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor. E comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria, porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas. E os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. E alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes e os levitas, toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém.
Então, os sacerdotes, os levitas, se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação aos céus. Amém, irmãos? Terminamos então a leitura do capítulo 30 com esta festa aqui com grande alegria, em que no reinado de Ezequias foi celebrada a Páscoa ao Senhor. Amém? Desejamos a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus. TV Manaim, uma TV para você ver.